de muita alegria, e tivemos o privilégio de fazer uma visita aos nossos parentes lá em Mossoró, e aí visitar lá a Praça do Natal, toda bem iluminada, toda bem decorada, com árvore de Natal gigantesca, com presépios, com os reis magos. Aí Diná chegou para mim, depois de tudo, aí ela disse assim: rapaz, a hipocrisia aqui é grande, viu? Oxi, parei assim, como assim, né? Aí ela disse: vem um bocado de gente aqui festejar o Natal, tirar foto ali, né, com presépio, dizer que está se alegrando com o Natal, mas ninguém, ou pelo menos a maioria das pessoas que vieram aqui, estão um pouco se lixando para Jesus. Não querem realmente viver para Jesus. A hipocrisia é muito grande. Aí tira a foto com o Natal e na mesma hora está vivendo as suas vidas como Jesus não existisse. Diz até que Jesus nasceu, mas finge que ele nunca nasceu, né? Vive como ele nunca tivesse nascido. E aí, gente, à vista disso, nós não podemos festejar, se alegrar com esse Natal de modo hipócrita, como essas pessoas. Nós, mais do que ninguém, precisamos de fato celebrar, se alegrar com o Natal, colocando Jesus no centro das nossas vidas, submetendo a pessoa de Jesus Cristo. E para isso, hoje, nós temos um chamado bem claro: renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao Jesus de Nazaré, porque Ele nasceu para isso. E veremos agora como nós faremos isso. Por isso, peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 2. Mateus, livro do Evangelho São Mateus. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1. Mateus capítulo 2, versículo 1. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, a estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avise-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram eles, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. A estrela passou a guiar eles novamente até chegar sobre a casa onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo.
Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso, mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e dos seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual foram informados pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arqueleu, o filho de Herodes, reinava na Judéia em lugar de seu pai, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Vamos orar. Senhor bendito Deus, louvamos ao Senhor, Deus que controla o mundo, Deus que está acima dos soberanos, Deus que está à frente da tua igreja. Ó Pai, neste momento pedimos que teu Santo Espírito nos revista, nos encha, possa nos conduzir ao entendimento de tua palavra e saiamos daqui edificados, confrontados, animados para viver aquilo que o Senhor nos chama. No nome de teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Gente, uma breve explicação. Todo livro, se você ler e não entender o propósito do livro, você vai viajar e não vai entender nenhuma parte do livro. Então, para qualquer livro que nós passemos a ler, precisamos entender qual é o propósito desse livro e, à luz disso, fazer a leitura do livro. Mateus não foge a essa regra. Desse modo, Mateus, ele quer nos informar a razão do porquê o povo judeu não recebeu Jesus como seu rei e mostrar que, independentemente da rejeição do povo, Jesus continua sendo rei, e rei predestinado pelo próprio Deus, previsto pelo próprio Deus, que se encaixa perfeitamente no plano de Deus. Mesmo diante dessa rejeição, Jesus desenvolve o seu reino e passa agora para a igreja. Então Mateus vai fazer toda essa dinâmica. À luz disso, nós leremos Mateus e estamos no momento introdutório do livro, onde Mateus nos informará os moldes, o cenário que Jesus atuará e como ele atuará. Então, vejamos aqui novamente essa narrativa, lembrando que hoje nós buscaremos se render a Jesus de Nazaré, porque ele nasceu para isso. E aqui nós precisamos fazer um contraste, ou pelo menos se desfazer de algum hábito que algum desses personagens tenha.
Por exemplo, deixar de fingir e de se opor a Jesus, porque Ele é o único governador ou que vai governar o mundo e Ele é que tem a verdadeira libertação. Se vocês notarem, quem vem buscando Jesus não são os judeus, os sacerdotes, nem Herodes. Quem vem buscando Jesus são pessoas não judias, são os sábios ou os magos do Oriente. Essas pessoas, elas provavelmente tiveram contato com a cultura de Daniel, tiveram contato com a palavra de Deus, o Antigo Testamento que era traduzido, e aí, através de seus estudos, Deus os conduziu para encontrar com Jesus Cristo. Enquanto a nação de Israel estava apática e estava também enrijecida. Perceba que quando os magos procuram Herodes para informar-se a respeito do nascimento de Jesus, o que acontece com Herodes e com Jerusalém? Eles ficam espantados. Como assim? O rei dos judeus, o Messias, o descendente de Davi? Todo mundo fica espantado. Como assim vocês estão procurando este? E aí, quando eles procuram saber onde Jesus haveria de nascer, eles têm a informação, eles têm contato com a Bíblia e eles informam. E aí os magos buscam Jesus enquanto Herodes tenta matar a Jesus. E os sacerdotes não estão nem aí para Jesus. Os sacerdotes se juntarão a Herodes, aqui no Evangelho de Mateus, justamente para matar a Jesus. Então, a gente precisa ter ideia do seguinte: nós precisamos abrir mão da hipocrisia, do fingimento, para poder se submeter a Jesus Cristo e da oposição a Jesus Cristo. Nós precisamos abrir mão dessa postura, dessa condição de vida que vai de encontro ao próprio Mestre. Por quê? Porque Jesus nasceu para isso. Mesmo Herodes, com mais intenções, ele não consegue alcançar isso, porque todo o mundo está organizado, governado por Deus, para que Jesus nasça. Então, quando os magos vão ao encontro de Jesus, qual seria, então, a atitude deles? Vamos dar um exemplo. Eu chego aqui, peço a informação a qualquer um de vocês. Aí vocês, gentilmente, me ajudam. E aí vocês dizem assim: quando conseguir, me avise. Aí o que eu faço? Consegui, tive ajuda, agora eu vou informar, não é? Eu só não informo se acontecer alguma coisa ou se eu for uma pessoa de mau caráter. Mas esse povo veio do Oriente, os magos vieram do Oriente atrás de Jesus. Será que eles não iam informar? Se, pela boa ação deles? Todavia, os planos dos homens não conseguem frustrar os planos de Deus. E aí, Deus aparece, no caso, manda um anjo informar esses magos em sonho, e aí os magos não informam Herodes. Pelo contrário, José consegue fugir para o Egito, consolidando, irmãos, aqui a profecia: do Egito chamei meu filho. Deixa eu explicar isso aqui brevemente. Quem saiu do Egito não foi Jesus, de acordo com essa profecia. Agora vocês ficaram tudo confusos, né? Mas Jesus não foi para o Egito, e aqui a Bíblia não diz: do Egito chamei meu filho, para se cumprir a profecia. Entenda. Quem foi que saiu do Egito originalmente? Foi Israel. Deus tirou a nação de Israel do Egito. O livro de Mateus está sendo escrito para judeus, e os judeus têm tudo isso em mente. Quando Israel saiu do Egito, isso ficou muito marcado na história do povo, de modo a eles criarem salmos, a
vamos dizer assim, definir a identidade deles a partir disso. Mas Israel peca e eles vão para o cativeiro. Você já conhece essa história. E aí Oséias, que é um profeta para o reino do norte, que foi obrigado a se casar com uma prostituta, lembra? Ele faz uma poesia, uma canção, dizendo que Deus há de restaurar Israel depois de castigar. E aí ele diz, do Egito chamei o meu filho. Mateus está citando Oséias, e Deus está dizendo que haveria de restaurar o povo do exílio. Haveria de fazer um novo êxodo. E aqui Jesus, quando ele vem, ele está inaugurando esse novo êxodo, essa nova libertação, esse novo momento para a humanidade. Jesus, de fato, é aquele, como veremos aqui mais à frente, maior que Moisés. Jesus é aquele que traz realmente a libertação que precisamos, a libertação final. E aí, nós não podemos ter outra postura a não ser se submeter a este libertador, não é verdade? Então, preste bem atenção, nós devemos se submeter a Jesus nesse Natal, porque Ele é o libertador da humanidade. E a gente faz isso deixando de lado o fingimento, a oposição a Jesus, deixando de lado até a apatia a Jesus. Nós desenvolveremos mais algumas aplicações a respeito disso. Mas nós não podemos ter nenhuma dessas atitudes. Não podemos ser como Herodes, fingir, se submeter a Jesus, mas na verdade nós queremos passar a perna. Nem podemos ser igual aos judeus, que têm contato com a palavra de Deus, que diz querer seguir a Deus, mas não está nem aí para Jesus. Agora nós veremos como nós podemos se submeter a Jesus. Continue aqui comigo. E aí José, ele parte para o Egito, entra aquela aflição. Será que José e Maria e Jesus conseguirão escapar? Bem, nós já sabemos, já lemos tudo, não é verdade? Então Jesus vai para o Egito, volta do Egito, mas Herodes, só um detalhe aqui a respeito de Herodes, havia um provérbio na época que dizia assim: é melhor ser filho de uma porca do que ser filho de Herodes. Porque Herodes matava os próprios filhos, com medo de perder o trono. Imagina aí, o que ele faria com Jesus Cristo? Bem, o filho dele, Arquileu, não deixava a desejar não, era uma cópia do pai. Então, quando José soube a respeito da sucessão, ele não voltou para Belém com medo, e o anjo garantiu para ele, para um canto onde ele poderia ter segurança. Mas antes, um pouquinho antes, enquanto Herodes era vivo, quando ele percebe que é enganado, um homem sem escrúpulo, o que ele faz? Ele manda matar todas as crianças que se enquadram naquilo que os magos informaram para ele. E aí é citada uma outra profecia. Ouviu-se um choro de Raquel. Que profecia é essa? A profecia de Jeremias. Essa profecia de Jeremias, amados, se vocês voltassem lá atrás, lembra, Jeremias é um profeta da queda do reino do sul. Oséias, a queda do reino do norte. Jeremias, a queda do reino do sul. Oséias, ele está ali antes da Assíria destruir o reino do norte. Jeremias, ele está ali antes da Babilônia destruir o reino do sul. E aí, Jeremias está dizendo que Israel vai ser destruída, mas no futuro, mesmo Raquel chorando como os filhos dela não mais existissem, Deus haveria de restaurar, ressuscitar, em meio a toda essa catástrofe. Jeremias estava dizendo para aquele povo, naquela época, que ainda iria para o exílio, que mesmo com esse pranto, Deus haveria de transformar o pranto em alegria. E aí, a chegada de Jesus, ela realmente
treme as bases desse mundo, e o mundo de todas as formas, o mundo, eu estou falando aqui, a oposição a Deus, tenta destruir Jesus, tenta apagar a Jesus, impedir o plano de Deus. Desse modo, Herodes tenta matar a Jesus, não é apenas uma inveja ou um ciúme, porque ele vai perder o trono. Não, irmãos, aqui é uma atividade satânica para impedir o plano de Deus. Só que essa atitude, vamos dizer assim, esse cenário de sofrimento, que lembra o que também? Egito. Lembra que os faraós tentaram matar as crianças, e uma criança que foi tirada da água, inclusive, recebe um nome devido a isso, se torna o salvador do povo. Exato. A mesma história se repete agora em proporções muito maiores. O plano de Deus não é interrompido e, na verdade, o choro agora está trazendo uma esperança de alegria. E aí nós temos aqui o comportamento de sujeição. Primeiro, os magos. Os magos se submetem a Deus e fogem do engano de Herodes. Segundo, o próprio José. O próprio José, ele se submete em tudo conforme é orientado por Deus. Ele vai para o Egito com a família dele, ele volta do Egito quando é informado, e ele vai morar numa das cidades mais desprezadas daquela época, Nazaré. Lembra quando os apóstolos estão sendo reunidos ali em João, e aí, como é o nome dele? Natanael pergunta: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, perceba que não existe furo no plano de Deus. É porque foi um acidente, era a única escolha. Não, meu amigo, Deus está no controle. E se submeter a Ele, mesmo em coisas assim, parece loucura, mas Deus está no controle. E nós precisamos ter essa atitude de sujeição, porque Deus, o nosso Senhor, Ele está conduzindo a humanidade da tristeza para a alegria. Está conduzindo a humanidade da humilhação para a honra. Nazaré aqui, quando eles falam, porque os profetas disseram, ele vai ser chamado de Nazareno. Pode significar algumas coisas. Pode ser que ele fosse nazireu, como Sansão. Pode ser que é uma referência a Isaías 11, versículo 1, que é o renovo em hebraico. É uma palavra que se parece com a palavra nazareno. E aí o renovo em Isaías capítulo 11, versículo 1, é justamente o rei descendente de Davi que tinha se perdido, e Deus restaura, traz um novo galho para a árvore que morreu, e esse traz as bênçãos de Deus, a restauração de Deus para Israel. Deixa eu lhe dar um exemplo do renovo, para vocês entenderem. Imaginem que esse jarro aqui fosse uma árvore, e aí apodrecesse, e você, para salvar essa árvore, você cortasse todos esses galhos, ficasse só as raízes. Aí você, pronto, morreu. Aí um belo dia começou a brolhar um novo galinho, igual como aconteceu ali na mãe do irmão Chiquinho. Aí o que você diz agora? Está vivo, não é? É o renovo. Esse renovo é justamente o paralelo ou o próximo que nós temos de Nazareno. Mas uma terceira opção é justamente o desprezo, a humilhação, a falta de aparência, que Isaías 53, Salmo 22 falará que o Messias será rejeitado, será tido como baixa reputação. Então, Nazaré, como eu já expliquei, era uma localidade rejeitada, uma localidade realmente mal vista. Mas a gente pode ver isso aqui muito simples, irmãos. É sim o renovo e é sim o Messias rejeitado.
Nós estamos aqui diante de um texto onde alguns rejeitam, perseguem, mas alguns obedecem. E nós percebemos que esse Messias, ele não é como as nossas expectativas queriam, mas ele é da forma que Deus falou. Ele é do jeitinho que Deus disse. E cada ação, cada circunstância está dentro do plano de Deus. Por isso nós precisamos submeter a Ele. Nós precisamos se sujeitar a Ele. Nós precisamos ter um Natal onde realmente a estrela dele seja a coisa mais brilhante em nossa sala, porque Ele nasceu para isso. Deus conduziu o mundo todo para isso. E a nossa alegria depende exclusivamente disso. Mas perceba que essa alegria não é uma alegria, eu diria, circunstancial, uma alegria onde nós teremos alguns benefícios, e na verdade nós podemos até perceber que essa alegria circunstancial, ela inexiste. Pensa aqui no caso de José. José, bem, recebeu ali a visita dos reis magos e recebeu presentes para Jesus, que era digno de um rei, mas José precisou fugir para o Egito, fugir para uma terra estranha, para uma terra onde guarda memórias ruins do povo dele. Então José precisou ir para um canto não agradável. E da mesma forma, quando ele voltou, ele não voltou para o melhor canto do seu país, para onde ele estaria melhor habituado. Ele voltou para onde seria melhor para o seu filho. Então nós percebemos que as circunstâncias aqui não são tão favoráveis a José, a condição de vida de José. Imagine José dia após dia viver atormentado, preocupado que algum soldado pudesse chegar de repente, levar Jesus e Maria. Então perceba que as circunstâncias não são tão boas, mas o propósito é maravilhoso. O alvo é sem igual. Essa criança trouxe muita dificuldade para José, mas são dificuldades que mudariam todo o mundo. E aqui a gente vai desenvolver mais aplicações, mas deixa eu finalizar essa. O Natal, meus queridos, não é um momento apenas de vitórias, de paz e prosperidade. Na verdade, o Natal é um momento onde, mesmo em meio a lutas, nós temos esperança, nós temos uma alegria, eu diria, uma alegria independente do que vivemos. O Natal, meus irmãos, nós precisamos ver principalmente como a alegria de receber Emanuel, de Deus estar conosco. Então, mesmo que o teu Natal esse ano não foi como o do ano passado, ou do ano retrasado, lembre-se, o Natal não é apenas, e nem deve ser, um canto de ganhar presentes, de comer, encher a barriga, mas sim de desfrutar desse relacionamento que nós temos com Jesus Cristo e ter a esperança que o nosso Rei voltará. E que o nosso Rei chegou e já está colocando um ponto final nas desgraças desse mundo, inclusive nas provas que nós passamos. Mas guarda aí um pouquinho, vamos voltar a esse ponto. Jesus merece de fato a nossa fé, a nossa submissão, porque não teve ninguém no mundo igual a Ele. Me conta aí, alguém que nasceu mais legal que Jesus, me conta aí. Nem Nequim tem histórias para superar a história de Jesus. Tem ninguém, absolutamente ninguém. Vamos lá. Primeiro,
antes de tudo, ele foi o único de nascer de uma virgem. Isso já é extraordinário, né? Segundo, veja bem, ele recebe a visita de magos com presentes de rei. Incrível, né? Ele, mesmo nascendo uma manjedoura, mas é tratado como um rei, porque ele era de fato rei, descendente de Davi. Quem no mundo todo, apagado, vamos dizer assim, nasceu na sarjeta e foi tratado como um rei? Acho que não tem esse. Se fosse assim, um filho de um rei que foi tratado como um rei, ou nos contos de fadas, onde uma filha de um rei recebe a visita das fadas madrinhas, né? Aquela coisinha bonitinha, tudo bem, mas imagina aí um mendigo, né? Um mendigo chegar e receber visita das pessoas mais ilustres do mundo. Isso é algo diferente. E mais, imagine uma pessoa dessa que não tem panos para manga, que não tem contatos, que não tem, vamos dizer assim, poderes. Era uma criança, Jesus nasceu como uma criança normal, como um bebê. Ser perseguido pelo governador do seu país e ainda assim escapar ileso. Isso é extraordinário, não é não? Além disso tudo, ele encaixa-se perfeitamente no que Deus estava dizendo desde o Antigo Testamento. Você pega a Eva, do seu descendente haverá uma pessoa que pisará a cabeça da serpente. Ele fala para Davi que haveria um descendente dele que governaria para sempre. Ele fala para os profetas que haveria um renovo, mesmo com a descendência de Davi perdida, haveria uma pessoa que voltaria e cumpriria as promessas de Deus. Então você tem várias e várias promessas. Eu poderia passar aqui a noite toda rolando a Bíblia para um lado e para o outro com vocês, mas esse não é o alvo. O alvo é mostrar que Jesus é extraordinário, gente. Jesus merece toda a nossa devoção, toda a nossa sujeição, todo o nosso amor e nosso valor, porque Ele realmente é a pessoa mais extraordinária desse mundo. E mais, Jesus, desde que nasceu, ele sofreu. Por isso que eu falei a vocês do Natal, que o Natal não é um período, vamos dizer assim, da gente viver de férias. Um período sem problemas. Um período assim, sossegado, só de festa. Veja, Jesus desde que nasceu tem problema, mas não faltou o cuidado de Deus. Essa é a diferença. Esse aqui é o ponto-chave. Deus, olhe só, preste bem atenção nisso, que isso fala diretamente às nossas vidas. Deus não prometeu a gente uma vida de lazer, não. De modo nenhum. Ele fez isso aqui na Bíblia. Ele disse, olha, a vida de vocês vão ser próspera. Na verdade, Jesus lá em João, ele diz, vocês serão perseguidos por amor a mim. No mundo sofrereis aflições, mas não temam o mundo. Eu venci o mundo. Então, o que é realmente prometido para um cristão é desafios, é prova, é luta, é guerra. Mas lembra, Deus está cuidando da gente. Mesmo quando nós não percebemos e não acreditamos, mesmo quando nós achamos que não tem saída, mesmo até que as nossas ações são, vamos dizer assim, meio que mal ajustadas ou mal decididas, mas Deus está cuidando da gente. Eu quero que vocês percebam isso. O Natal não é apenas um período sem problemas, mas é um período onde o problema está sendo resolvido. Que problema é esse? O problema da guerra dos mundos. Eu não estou falando do filme, não. Eu estou falando da guerra da humanidade contra Deus e da humanidade contra a humanidade. E aí nós estamos sendo salvos de nós mesmos e sendo salvos desse mundo.
apesar de toda essa briga. Deus está agindo na vida de cada um de vocês. Então é um momento de dificuldades, mas é um momento de darmos graças a Deus por causa, principalmente, que Jesus veio e porque Deus tem cuidado da gente constantemente. Pare e reflita. Quantas lutas vocês passaram esse ano e Deus em nenhum momento saiu do seu lado? Quantas lutas vocês perderam esse ano? Vamos dizer assim, vocês não ultrapassaram a barreira, vocês não venceram a barreira, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Deus estava aqui. Então, percebam que o Natal é mais do que uma circunstância. É algo que muda totalmente as nossas vidas. Eu estava vendo, deixa eu contar aqui uma experiência, que aí eu vou compartilhar aqui uma teirinha com vocês. Quando eu trabalhava lá em Natal, aí eu completei ano. Aí chegou o pessoal da firma e disse assim: eita, tá completando ano, cadê o bolo pra gente comer? Aí eu disse: oxe, eu que estou completando ano e eu tenho que dar presente para vocês? Aí, não, mas o costume aqui é assim, quem completa ano que tem que gastar. Aí eu disse: não, pois não concordo com esse costume não. Aí eu estava vendo uma tirinha ontem na internet, que era assim, o rapaz lá, Jesus, fazendo Jesus igual ao Papai Noel. Nesse Natal, eu quero... Aí aparece a cara de Jesus assim: como é que é, amigo? O aniversário é meu, não é seu não. Então, às vezes, nós esquecemos que o aniversário é dele, não nosso. E a gente vai para ele com uma listinha, igual o Papai Noel. Eu quero isso, eu quero um carro novo, um iPhone 17, eu quero uma camisa nova, eu quero não sei o quê. Gente, o Natal é a respeito de Jesus, não é da gente não. A gente vive como adultos, mas ainda com a ideia de crianças, né? Só venha. Não, gente, o aniversário é dele, é a respeito dele. Aí eu lhe pergunto: que presente vocês trouxeram para Jesus? Porque os magos trouxeram ouro, incenso e mirra. Quantos magos eram? Quantos? Não vi não. 3? Cadê? Vamos ver aqui de novo. Eu acho que não tem 3 não, viu? Foram 3 presentes, mas não diz quantos. Exatamente, foram 3 presentes, mas não diz quantos. E nem diz o nome deles. A Igreja Católica diz o nome deles, mas a Bíblia não diz, porque o nome deles é sem importância. A importância é de Jesus. Entenderam? Podia ser 3, pode, mas pode ser vários. Não importa. O que é importante é Jesus. Aí eu lhe pergunto novamente: que presente nós trouxemos para Jesus? Ou só trouxemos exigências? Porque o aniversário é dele, não é nosso não. A gente se alegra como fosse até o nosso, porque de fato, né, o nascimento de Deus, isso até, vamos dizer assim, difícil de entrar na cabeça. Mas que presente nós trouxemos para Jesus? A gente precisa pensar mais em como servir. Aqui, literalmente, os magos, a Bíblia enfatiza isso bem, fala, eles se baixaram e adoraram a criança. Jesus era um bebê. Aí você pergunta: os magos fizeram isso, e o que nós estamos fazendo? Adorar aqui não é somente trazer aquela veneração, aquela admiração. Adorar é servir. Então, o que eles tinham de melhor, eles trouxeram diante de Jesus. E ele está aqui, para o Senhor, que é o Rei dos Reis, para o Senhor, que é soberano sobre as nossas vidas. Nós viemos do Oriente e estamos felizes em ver o Senhor. Então, esse deve ser realmente o nosso objetivo, irmãos. A gente tem que passar o mês de dezembro, o ano todo, querendo presentear esse Deus que não precisa de nada. Mas o que depender da gente, a gente faz. Igual quando a gente presenteia um pai, uma mãe. A gente vai dar o quê para um pai e uma mãe? Eles já têm a casa montada, eles já fizeram o que queriam fazer na vida deles, eles já viajaram para onde eles
queriam viajar, quando tinham saúde. E a gente pensa o quê? Vou dar uma carteira, um relógio. Lá em Edson vende relógio. Mas não é propaganda não, que eu lembrei. Aí vocês pensam o seguinte: vou dar alguma coisa para o meu pai, para minha mãe, que ele precisa. Vai ser bênção. Mas às vezes você não encontra o que ele precisa. Para seu pai e sua mãe. Não é isso? Pode ser sua presença. E assim a gente precisa desenvolver isso também para o Rei dos Reis. Nossos recursos, nossa atenção, os dons, nossa presença. Nós precisamos pensar que nós podemos dar de melhor, porque é assim, irmãos, é como os magos fizeram. É assim que nós submetemos a Jesus Cristo. Se Jesus é de fato quem você, aí eu pergunto a vocês agora: o que nós podemos dar a Ele? Se de fato é Deus, o Rei de Israel, seja mais rico, estou em humildade. Aí eu compro mais alto, todas assim, está aqui, Jesus, é sua. Isso aí, vamos dizer assim, Jesus está recebendo muito? Não, foi ele que criou o mundo. Eu dar um pedacinho de uma terra, isso é nada. E se eu comprar do Rio Grande do Norte, pronto, vai sair Fátima, e aí eu compro no Rio Grande do Norte. Aí ele diz: está aqui, Jesus, é do Senhor. Seria muito para ele? Não. Então, o melhor que a gente pode dar ainda é nada. Mas ele ainda assim recebe. Mas o melhor que a gente pode dar ainda é nada. Porque ele é Deus. Ele já existia. Essa profecia aqui que é falado sobre que ele governará aqui a Israel, fala que o tempo dele é de tempos eternos. Então, cara, a gente está diante de um Deus rico e a gente não pode dar nada dele que seja do valor dele, mas ainda assim ele recebe. Isso é incrível, cara. Imagina aí você chegar, vou dar um exemplo bem pequenininho, chega nem aos pés de Jesus. Você chega ali para o prefeito Pezão e diz assim: Pezão, trouxe um panetone para o senhor. Ele vai mesmo um panetone. Ele compra o panetone que ele quiser. Mas aí, se ele se alegrar, se ele lhe abraçar, se ele receber, você, amiga, a satisfação é grande. Por quê? Porque é um gesto de carinho e é bem recebido. Desde sempre, irmãos, existem concorrentes tentando apagar a luz de Jesus. Herodes, o povo religioso, que inclusive ele veio salvar esse povo, muitos, e hoje em dia não é diferente. Então no Natal, aqueles pisca-pisca todo, às vezes até nós mesmos queremos roubar o lugar de Jesus, não pode. Nós precisamos deixar o trono lá de Jesus. Eu lembro uma cena de um casamento lá em Natal, que foi assim: uma irmã se casou com um jovem da igreja e colocou um trono de vermelho e com o nome Jesus, assim, ó, aqui. Aí o pastor, né, celebrando o casamento, coisa e tal, aí teve os votos, e os noivos, você sabe, né, hoje em dia, os votos, parece uma tese de mestrado. Aí o pastor ficou cansado das pernas e sentou. A noiva deu uma olhada assim de lado. Levanta daí, pastor. Isso não é seu canto, não. Aí o pastor estava sentado aí. O quê? Aí saiu, apressado. Mas assim, é só uma brincadeira. O pastor não queria roubar o lugar de Jesus, não. Foi realmente desatenção. Mas às vezes, irmãos, a gente quer sentar no trono de Jesus. Ninguém lembrou de mim nesse Natal. Mas o Natal não é sobre você, não, irmão.
Natal é sobre Jesus. Natal é sobre Jesus. Pode esquecer do seu cachorro, pode esquecer do seu filho, da sua mãe, de você, mas de Jesus não pode não. São pessoas amáveis, eu tenho um bicho também, mas Jesus, de fato, é quem deve estar no trono. Ele é o rei, não nós. Mesmo que você não tire uma foto no Natal, não tem importância, porque o importante é Jesus. E nós precisamos lutar por isso. É Jesus que deve estar no centro do Natal. Não é Papai Noel, não é ninguém. É Jesus. E precisamos falar isso para as pessoas. E esse momento, gente, é um momento muito oportuno, onde as pessoas estão vivendo o Natal, mas elas nem sabem porque estão vivendo o Natal, porque elas querem ser as estrelas, querem brilhar e tudo, mas de fato elas não brilham diante da majestade do Senhor Jesus Cristo. E elas estão tentando roubar o trono, mas nós precisamos alertá-las. Acorde que Jesus veio, Ele está no seu trono para lhe salvar. E cuidado para a gente não ser esse povo religioso. Lembra que eles ficaram assustados? Jesus, o ungido rei, como assim? Aí foram ler a Bíblia, não, vai nascer na Judéia. E o que eles fizeram? Vamos lá adorar ele. Não, estava nem aí. A gente sabe que Jesus é o rei, a gente sabe que Deus mandou ele, a gente sabe que ele é extraordinário, a gente sabe que ele ressuscitou, mas se nós não vivermos desse modo, o que vai adiantar, gente? A gente está lá, está aqui o rei, esse é o rei, aí eu passo e nem me dobro. Então, gente, nós precisamos realmente trazer para a vida, trazer para a prática, trazer para as nossas ações. E eu já desenvolvi muitas formas assim, hoje, como realmente pensar, como adorar, como servir a Jesus, realmente pensar o Natal centralizando Jesus em nossas vidas e para a vida das outras pessoas. Mas nós não podemos cometer esse erro de tratar com apatia, gente. É um Natal, todo ano tem, é só para vender presente. Cara, independente de supermercado, de boutique bela, de boticário, é o Natal, é o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que veio fazer uma nova história, transformar a tristeza em alegria. Deve ser um dos períodos, ou pelo menos deve ser algo que marque as nossas vidas e que devemos compartilhar com as outras pessoas. Já pensou você pegar com tudo que você conhece e você, tremendo de alegria, compartilhar com teu parente, com teu familiar? Eles vibram por pessoas do mundo, por jogador de futebol, por blogueira, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. E nós, às vezes, olhando para Jesus como se olha uma pedra no meio da rua. Aí é uma pedra. Aí eu vou fazer igual aquela poesia, né? No caminho havia uma pedra no meio do caminho. Então, que essa pedra não seja uma pedra de tropeço. Aqui eu já vou fazer uma outra aplicação. Jesus, Ele é esse extraordinário que veio trazer realmente a salvação, mas para todos aqueles que não se submetem a essa pedra vai virar uma pedra de tropeço, de destruição. E nós precisamos alertar o povo sobre isso. O Natal, olha só, é uma alegria fabulosa. Nasceu o Redentor, como diz o cantor cristão. Mas esse Redentor também é juiz. Herodes morreu. Herodes foi para o inferno.
E todos aqueles que perseguem Jesus, que não se submetem a esse Senhor, sofrerão o castigo dos seus pecados. Nós precisamos trazer a boa nova, mas a nova também de desespero, que se não se renderem, infelizmente o Natal será uma notícia de velório e não de nascimento, e não de alegria. O mundo, irmãos, está no controle de Deus. Os governantes maus, Ele usa tudo para o plano dele. Eu lhe pergunto, como é que a morte das crianças no Egito cooperaram para o plano de Deus? Morte de crianças inocentes, não é? Coisa difícil de você lidar. Imagine a agonia de Joquebede, a mãe de Moisés, em largar o filho dela no rio. Imagine o choro dessas mães em perderem crianças com apenas 2 anos de idade. Nós temos aqui Caleb, novinho, né? Aí você imagina o desespero de 2 anos para baixo, de uma mãe que já se apegou à criança, e mesmo que tivesse esse tempo, o desespero é gigante. Mas Deus está no controle de tudo isso. Nós não temos a resposta para tudo, mas Deus está no controle de tudo isso. Deus está conduzindo a humanidade para finalmente chegarmos à alegria. Não podemos ter e nem temos as respostas para as questões políticas aqui do Brasil, das questões políticas no mundo, mas nós temos provas e repetidas provas que Deus está no controle de todos esses governantes. Então, no Natal, lembre-se, antes de falar de PT, de PL, de qualquer partido, lembre-se, Deus está acima de qualquer partido, seja ele bom ou mau. Deus é Deus e Ele está no controle de tudo. Natal, compreenda que nem tudo será luzes, mas Deus está conduzindo a gente em meio às trevas para a luz. E Jesus não pode ser esquecido. A gente pode ser esquecido, mas Jesus não. Então, irmãos, neste Natal, se não foi do jeito que você queria, não tem problema. Para José também não foi. Mas graças a isso, nós podemos se alegrar, cantar, festejar, até comer um peru, por causa de Jesus. E nós precisamos se submeter a Ele, não com fingimento, não com resistência, nem com oposição, mas se submeter, sujeição em amor, em adoração e serviço, porque Jesus nasceu para isso. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Jesus Cristo, Senhor Rei dos Reis, o Senhor que é soberano, está sentado no trono à direita de Deus Pai. O Senhor que está aguardando o momento certo de voltar. Nos ajuda, Senhor, a seguir a Tua marcha, alegres, exultantes, porque o Senhor reina no céu. Nos lembra, Senhor, que somos Teu povo. Apesar de não atendermos a muitos critérios, a muitos anseios, mas atendemos ao critério de Deus, e o Senhor está cuidando de tudo. Nos ajuda a perceber que o Senhor realmente não larga da nossa mão, o Senhor realmente tem feito algo maravilhoso, e que o Senhor Jesus Cristo seja o centro, seja aquilo que guia as nossas vidas em todas as nossas decisões, e que esse próximo ano, essa virada de ano, seja algo planejada para servir ao Rei dos Reis. Que nós possamos trazer presentes, o melhor que temos, toda a nossa vida, para servir ao Senhor. Nada que possamos dar ao Senhor é grande, mas se nós dermos tudo de coração, certamente
o Senhor se agradará. Nos ajuda, Pai, nos leva em casa, cura os enfermos dos nossos parentes e principalmente que o Senhor como Rei se revele a esses que nós tanto amamos, para que essas pessoas também se dobrem e adorem a Jesus Cristo como Senhor e Rei, e todos os natais e como todos os dias possam lembrar que o Senhor reina. Em teu nome, nós oramos e por meio do Espírito Santo. Amém.